A paz do Senhor Jesus, eu sou a tia Michele e que prazer estar aqui com vocês, daqui que você está me acompanhando aqui na Raio de Luz. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, Deus abençoe tia Sol e toda a sua turminha. Muito, muito obrigada. É muito bom estar aqui. E esse foi o tempo marcado para que eu estivesse aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre o tempo. Vamos abrir a nossa Bíblia? Tanto você aí, criança, quanto adulto, Deus abençoe sua vida. E vamos falar um pouquinho que há tempo para todas as coisas. E há tempo de ser criança. Então não deixe esse tempo passar, crianças. Não fique aí constrangido quando alguém fala: "Ah, mas isso é coisa de criança". Glória a Deus, é o seu tempo de ser criança. Então aproveite este tempo, porque há tempo para todas as coisas. Há tempo de ser bebezinho, há tempo de ser uma criança ali correndo, brincando, há tempo de ser jovem, adulto, até mesmo vovô e vovó. Há tempo para todas as coisas. E vamos abrir a nossa Bíblia e em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, e diz assim: "Para tudo há um tempo. Há tempo para todas as coisas, para um certo propósito, debaixo do céu", aonde nós estamos, na terra. Então, há um tempo para todas as coisas. Há um tempo, há tempo para todos. Olha só, isso aqui é um relógio. Ele marca as horas e ele também marca o tempo. Então, nós falamos aí, passou 1 hora. Olha só, daqui 1 hora eu passo aí na sua casa. Então, nós temos aí um relógio para marcar o tempo. E a Bíblia nos diz que há tempo para todas as coisas aqui nessa terra. Então, nós vamos conhecer um pouquinho sobre isso. Como há tempo para todas as coisas, o nosso Deus, ele cuida de nós em todo tempo. Em todo tempo, o Senhor cuida de mim e cuida de você. Em todo tempo, Ele está conosco. Nas 24 horas do nosso dia, Ele está conosco. Ele está comigo, Ele está aí com você. Eu sou do Paraná. E você, da onde você é? Que cidade, que estado você está me ouvindo? Mas Deus está o tempo todo, em todo o tempo, cuidando de mim e cuidando de você. E Ele está em todos os lugares, porque Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares o tempo todo. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, tudo Ele sabe. E Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Então, em todo tempo, Ele está cuidando de mim aqui, mas também está aí com você. Olha que Deus maravilhoso. Esse Deus, Ele fez tudo muito belo, muito lindo. Tudo, a sua criação foi perfeita. Mas nós sabemos que em determinado tempo o pecado entrou no mundo, mas ele tinha um plano especial, o plano da salvação, o plano da redenção. Ele criou tudo lindo, mas houve um tempo que o pecado entrou no mundo, mas ele tinha um plano que na hora certa, no tempo certo, iria acontecer e alcançar a nossa vida. E também este Deus, ele nunca dorme. Pode ser de dia, pode ser de noite, ele nunca dorme. E enquanto nós estamos dormindo, ele está cuidando de tudo para nós e preparando um outro dia para cada um de nós. Esse Deus, olha que Deus maravilhoso, crianças, que nós servimos. Olha que Deus lindo e maravilhoso. Ele não dorme, ele cuida de nós em todo o tempo. E também este Deus, ele dá para nós um tempo de crescimento. Vocês estão vendo aqui, ó, vou colocar até pertinho. Aqui eles estão medindo a altura, tempo de crescimento.
que altura você tem. Às vezes você quer ser bem grande, mais rápido possível, e você fala, eu não queria ser criança, eu já queria ser jovem, eu já queria ser adulto, para mandar no meu próprio nariz. E você pensa isso, mas não, há tempo para tudo. E há tempo de crescimento, tanto da nossa estatura, quanto também do nosso coração e da nossa mente, né? Que é a maturidade. Então há tempo de crescer. Então, às vezes a gente quer atropelar as fases, a gente não quer passar. Mas crianças, é tempo de ser criança. E até mesmo para os adultos, a palavra de Deus diz que aquele que não for como uma criança, dificilmente entrará no reino dos céus. Então, mesmo que você cresça, né, em altura, em estatura, você cresça em maturidade, você tem que ter um coração como de criança. Então, a criança é um referencial. Então, se você que me ouve às vezes fala, eu queria tanto, já tá grandão, mas há tempo para todas as coisas. Agora é tempo de brincar, é tempo de ser criança. Mesmo que o mundo às vezes comece aí, ó, colocar na sua cabeça, como ele vem colocando, que você não tem que usar roupas de criança. Você já tem que usar roupas parecidas com as de adulto. Você não precisa ser criança, ficar brincando, que coisa boba, coisa de criança. E às vezes a gente, quando ouve isso, quando é criança, fica tão magoado, porque a gente já quer, não quer ser criança, ninguém quer. Mas não é assim. É tempo de ser criança. Há tempo para todas as coisas. Então, nós temos nosso tempo de ser criança. Você, criança, vai chegar o seu tempo de ser pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto. Mas aproveite. E também não deixe que o mundo comece a modelar o seu gosto, modelar a sua vida. Hoje, não precisa colocar essa roupa é muito infantil. Mas você pode falar, eu sou uma criança, então eu posso me vestir assim. Então o mundo muitas vezes nos pressiona e pressiona as crianças para isso. Mas há tempo de crescimento, haverá. E esse tempo também de crescer na palavra de Deus. Nós devemos todos os dias, assim como nós quando crianças crescemos cada dia um pouquinho, nós temos que todos os dias crescer um pouquinho mais na palavra de Deus. Na vida, tudo é passageiro, tá vendo? Um ladinho aqui florido e o outro já todo seco. Há as estações do ano. E hoje está bem confuso. Antes nós sabíamos quando seria frio, quando seria calor, quando seria a época das chuvas. Mas agora está bem bagunçado, não é? Mas tudo na vida é passageiro. Então, aproveita que você é criança, aproveita a sua infância, brinca bastante, aproveita, curte seus pais, seus avós, porque na vida tudo é passageiro, tudo é passageiro, porque os nossos dias, eles são contados. Olha só, aqui tem um bebê, porque a palavra diz para nós que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então, tudo na vida é passageiro e os nossos dias já são contados. Então, enquanto estivermos aqui nessa terra, que nós possamos fazer o bem, que nós possamos louvar a Deus, que nós possamos ter uma vida cristã, uma vida de acordo com os princípios da Bíblia, porque nossos dias já estão contados. Então, dentro de nós há um anseio pela eternidade. Dentro de nós, pessoal que está aqui ligadinho na Raio de Luz, dentro de nós há esse anseio. Então, tudo na vida é passageiro. Os nossos dias estão contados. Mas quando Jesus não está no nosso coração verdadeiramente, quando nós ainda não aceitamos Ele como nosso Salvador, há um vazio. E esse vazio que tem dentro de nós é o anseio pela eternidade. E só Jesus pode preencher isso em nós. Então, crianças, é tempo de ser criança. É tempo, Jesus foi uma criança. É tempo de ser criança. Jesus nasceu
E Jesus foi crescendo, então ele foi criança, ele aprendeu, ele teve o seu momento de aprender, ele teve o seu momento ali, como nós tivemos o nosso momento na escola, como você está tendo o seu momento na escola. Então Jesus, ele veio nessa terra como um bebê, então teve o tempo. Lá no Jardim do Éden, o mal e o pecado entrou no mundo, mas ele tinha um plano. E quantos mil anos se passaram até que Jesus nasceu? Porque era o tempo de Deus, o Kairos, o tempo de Deus. Jesus nasceu e foi uma criança, um adolescente, um jovem e aí se tornou adulto. Então ele poderia já chegar aqui nessa terra como um adulto, mas ele veio e cumpriu também este tempo. Então é tempo de ser criança. Jesus era 100% Deus, mas também era 100% homem. Ele não pecou, ele nunca falhou. Mas ele foi uma criança que aprendeu, ele foi uma criança que teve o seu momento de ser criança. Né? E aos 12 anos a palavra nos diz que ele vai ao templo e ali ele já está ensinando, porque ele era maravilhoso, mas ele teve o seu tempo. E aos 30 anos somente que ele começou verdadeiramente ali, né, oficialmente o seu ministério. Então ele teve que passar um tempo. E agora, crianças, é tempo de você ser criança. E esse Jesus, ele é tão maravilhoso, ele tem o seu tempo. E sabe, ele passava por um lugar em determinado tempo. E quando ele olha uma pobre viúva chorando, porque ela já tinha perdido seu marido. E de repente Jesus passa por esta mulher. Ela já havia perdido seu marido e agora ela estava perdendo o seu filho. E que tristeza para aquela mulher. Olhem só, ela chora e Jesus se compadece dela. Jesus fica com dó, né, nas nossas palavras, com pena, e fala: quem vai cuidar dessa mulher? Porque quando o esposo dela morre, ela tem um filho para cuidar dela. Mas quando o filho morre, ela não tem mais ninguém. Naquele tempo, quando uma mulher ficava assim, ficava como se fosse um mendigo hoje. Ela ficava dependendo das pessoas. E Jesus vê o sofrimento dela. E Jesus olha o filho morto. E Jesus passa por aquela mulher naquele tempo. E ele muda a situação com uma ordem só. Ao invés de ter ali um enterro, o filho da viúva ressuscita e volta para casa com sua mãe. E aquela mulher que estava ali com aquele tempo marcado de passar necessidade, de ficar sozinha, Jesus passou e ressuscitou o filho dela. E assim ela pôde voltar para casa e não se sentiu abandonada, não se sentiu só. E sabe, assim é na nossa vida. Quantas vezes nós nos sentimos só? Você adulto, você criança, às vezes lá na escola, quer conversar com um amiguinho, quer estar ali no meio daqueles amigos e eles acabam afastando você e você se sente só. E Jesus, vendo isso, ele mudou a situação daquela mulher. Olha que Jesus maravilhoso, crianças. E um dia Jesus, em determinado tempo, estava em um lugar e Jairo começou a clamar: Jesus, mestre, por favor, ajuda minha filha. Ela morreu, ela está morrendo. E aí Jesus falou: eu vou com você, Jairo. Mas no meio do caminho alguém chegou e falou: Jairo, deixa Jesus seguir o caminho dele, porque a sua filha já morreu. Sua filha já morreu, não tem mais o que fazer com ela. E Jesus falou: não, ela dorme. E todos riram de Jesus. E quando Jesus viu que eles riram, porque eles estavam ali, não só para ver por curiosidade, não é porque eles, como Jairo tinha a fé que Jesus poderia fazer algo. Ele pede para que as pessoas se retirem e ele olha para aquela menina lá na cama, o pai tão triste, a mãe tão triste, uma menina tão nova. E Jesus fala assim para ela: Talita cumi, menina, levanta. E essa menina, ela volta à vida. Jesus devolve a vida para aquela menina. E
devolve ela para o seu pai. Olha que alegria ao tempo de Deus. Talvez, Senhor, o Senhor demorou demais. E assim aconteceu em determinado local, sabe? Jesus estava em um lugar, estava ali pregando e ele tinha o melhor amigo. Você tem algum melhor amigo? Uma melhor amiga? E quando ele está doente ou ela está doente, fica difícil de brincar, não fica? Porque a gente vai chamar, vamos brincar, ele está doente, ela está doente, não dá para brincar. E nós ficamos tristes. E quando Lázaro, que era o melhor amigo de Jesus, fica doente, as suas irmãs, Marta e Maria, mandam avisar Jesus que está numa cidade vizinha. Olha, o seu amigo está doente, por favor, venha vê-lo, venha curá-lo. E elas queriam que Jesus fosse no tempo delas. E Jesus fala, essa enfermidade não é para a morte, mas era para a glória de Deus. Mas passa-se os dias e Lázaro morre. Mas como assim? Como que não era para a morte? Como que era para a glória de Deus se ele morreu? Fizeram o sepultamento de Lázaro, colocaram ele no túmulo, colocaram a pedra e Marta e Maria chorando. E depois de 4 dias, Jesus chega. E quando Jesus chega, elas falam assim, se o Senhor não estivesse, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E ele fala, calma, ele vai ressuscitar, ele vai viver. E elas pensam que é lá quando Jesus voltar, quando nós vamos morar com ele na eternidade. Mas não, quando Jesus fala que não era para a morte, mas para a glória de Deus, é porque algo extraordinário aconteceria. E não foi no tempo de Marta e Maria, porque Jesus curava, mas Jesus ressuscitar mortos. A filha de Jairo tinha acabado de morrer, porém Lázaro estava há 4 dias e diz que ele já estava cheirando mal, então não tinha mais o que fazer. Mas Jesus chega lá e grita, Lázaro, vem para fora! E Lázaro ressuscita, mesmo ele já estando cheirando mal, mesmo já estando em decomposição. Quando Jesus fala, a palavra de Jesus tem tanto poder que volta ali os nervos, volta a carne, tira aquele odor horrível e Lázaro ressuscita. Esse foi o tempo de Deus para a vida de Lázaro. E através disso, muitos creram na palavra de Jesus. Então, como Jesus tinha dito, porque ele nunca erra. Olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E há tempo, como eu falei para vocês, Jesus veio como uma criança, mas chegou o tempo em que ele teve que morrer na cruz por cada um de nós, por mim e por você. E lá no jardim, quando o mal entrou no mundo, ele tinha um plano. E agora esse plano entrou em ação. Ele sofreu, ele foi crucificado, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Este foi o tempo. E quando Jesus sobe aos céus, depois de ressurreto, depois de ter ressuscitado, os discípulos ficam muito tristes, porque já tinham ficado tristes porque Jesus havia morrido. Aí ele ressuscita, mas aí ele sobe aos céus e eles ficam ali tristes. Mas aparece um anjo e diz assim, não fique triste, assim como ele subiu, um dia ele vai descer e vai retornar para buscar a sua igreja. E cada um de nós que for fiel até a morte, nos será dado uma coroa, a coroa da vida eterna. Então há tempo para todas as coisas, crianças. Há tempo de ser criança, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo para tudo. E Jesus nos mostra isso, mesmo até que passou algum tempo para as pessoas ali. A viúva, agora meu filho morreu, já estou no caminho para enterrá-lo. Mas Jesus chega naquele tempo e ressuscita o seu filho. Jairo corre atrás de Jesus para ver se dá tempo. E quando Jesus finalmente vai com ele, no meio do caminho, naquele momento, alguém chega e fala, desiste porque ela já morreu. Mas Jesus continua e devolve a vida para aquela menina. E Jairo glorifica a Deus. Marta e Maria, Jesus, vem logo. E Jesus demora. E quando Lázaro morre, Jesus ainda demora
4 dias para chegar, já está cheirando mal, mas Jesus chega e a morte obedece à voz de Jesus, porque quando ele faz o sacrifício dele na cruz, é dado e ressuscita, é dado a ele o nome sobre todo nome, e Jesus fala e a morte obedece, e aquele que for fiel até a morte ganhará a coroa da vida, ganhará a coroa da vida, para que viva com Jesus por toda a eternidade. Então, aproveite esse tempo, aproveite este dia que o Senhor nos deu, aproveite a cada momento. Chegará um dia que o Senhor nos levará para morar com Ele no céu de glória, e aquele que for fiel ganhará a coroa da vida eterna.